Então, pessoal, chegamos ao quarto e último módulo do curso A Maldição Familiar de Édipo, né? Vamos agora abordar os descendentes de Édipo, né? Bom, e é isso, né? Infelizmente a gente vai chegando ao fim. Ao longo do curso, né, eu fui percebendo que talvez desse até para trabalhar com mais módulos, né? Mas não tem um problema muito grande, não. Eu vou manter os 4 módulos que a gente vem, que foi a maneira como eu arquitetei, né, o curso, mas futuramente eu posso inserir um 5º, um 6º módulo, alguns módulos extras, né, de bônus, para discutir algumas temáticas que passaram, assim, né, que não foram muito bem exploradas, até mesmo algumas questões psicanalíticas, mas vou manter o formato do curso assim, né, a gente, o 3º módulo eu já estendi um pouco mais do que o previsto, né, eu previa mais ou menos em torno de 40 minutos cada módulo, o 3º durou 1 hora, vou ver se esse eu consigo manter uma média ali de 40 minutos, e qualquer coisa a gente faz um módulo extra, não tem problema não. Tá? Às vezes eu faço alguns módulos mais curtinhos, algumas pílulas para a gente trabalhar a partir dessa perspectiva assim, de, né, alguns adendos assim, do que algo que de repente não foi muito bem discutido aqui. Tá? Então a gente chega ao final, né, do curso, mas calma que ainda tem muita, né, tragédia para acontecer, muita morte, muito sangue, né? Suicídios, guerra, quase um Game of Thrones da Grécia Antiga, assim, né? Bem trágico mesmo os acontecimentos e ainda tem muita coisa para acontecer. Então vamos lá, né? Antes de retomar assim, né, o ponto assim, da descendência, eu vou só fazer recuperar assim, rapidamente um resumo do que da vida do Édipo, né? Um pouco para a gente continuar nosso genograma que a gente vinha construindo, né? Então eu vou fazer um resumo do que a gente trabalhou no último módulo 3, nós trabalhamos a peça Édipo Rei, vou fazer um resuminho aqui, né, do que a gente trabalhou, mas agora na perspectiva de retomar o genograma, então começando pelo casamento, né? Laio casa com Jocasta, ok? Lá eu caso com Jocasta, já sabendo, né, da maldição, de que se ele tinha consultado um oráculo, né, de que se ele tivesse algum filho, a gente fica sabendo disso da boca da Jocasta, a própria Jocasta conta isso para o Édipo, que se o Laio tivesse algum filho, esse filho o mataria e casaria com a sua esposa, no caso Jocasta, né? Bom, esse é o ponto, né? Eles casam e aí Laio, logicamente, como uma predição dessa, ele decide não ter filhos, né? Há 2 hipóteses, assim, né? Pelo menos 2 menções, né? Nas leituras que eu fiz, há pelo menos 2 menções claras assim, a como, né, foi a gravidez de Jocasta, né, em 7 contra Tebas e nas Fenícias, né? Em 7 contra Tebas é algo mais vago, fala apenas de uma trama de amor, né? E nas Fenícias é algo interessante porque é mencionado o vinho, né? Então o Laio numa noite embriagado com vinho, né? Possivelmente a própria Jocasta, né? Talvez embebedou, né? Fica um pouco no ar, lembra um pouco a história da bíblica, né? Das filhas que embebedam o pai, né? Os lodos, se não me engano, tem alguma coisa assim, né? E aí isso torna a trama interessante porque a gente sabe que o Baco, né, Dionísio, é deus do vinho e Baco havia prometido, né, uma maldição, né, à família. Então, de alguma maneira, será que Dionísio interferiu no destino de Laio, né? O fato é que numa noite embriagado ou numa trama de amor, né, em algum acontecimento, o Laio engravida Jocasta, né? Vamos dizer assim, sem entrar, né, não fica muito detalhado como que foi isso, né, mas há essas sugestões de que
através do vinho, numa noite embebedado, né, ou numa trama de amor, né, Laio acaba engravidando Jocasta e aí ele, para se livrar da maldição, ele decide matar o filho. Então ele fura os pés do filho, os tornozelos, né, e pede para um pastor abandonar num vale, né, para que esse bebê morra e assim o Laio não tenha que passar pela maldição, pela teia, né, pelo destino que estava traçado para ele. Esse servo, um servo próximo do Laio, porque vai estar com o Laio também na comitiva quando o Laio é atacado, esse servo, né, acaba passando o filho para um coríntio que estava ali, um pastor, né, que leva o filho para Mérope e Pólibo, né, um casal de Corinto que não podia ter filhos, o rei de Corinto. E esse filho ele é nomeado de Édipo, que significa pés inchados, e, né, cresce lá no reino de Corinto. Lá no reino de Corinto, quando ele chega na adolescência, alguém o acusa de filho suposto, né, e ele vai atrás do oráculo para saber se ele é filho ou não de Pólibo e Mérope. E aí é que chegando lá no oráculo, isso não é respondido para ele, só diz que ele vai matar o pai, né, e desposar a mãe, né. Ele meio que desconsidera essa fala anterior de que ele não era filho deles, ele esquece, né, tem alguma coisa assim do recalque operando aí, né, eu trabalhei isso no módulo 3, de ver e não ver, né, alguma coisa, e aí ele foge de Corinto, pensando que ele iria matar Pólibo e casar com Mérope, ele não queria esse destino, logicamente, ele foge, né, e sem rumo, vai, né, para a vida lá. E numa encruzilhada ele passa por uma comitiva, né, e tem uma briga, parece um motivo banal, porque parece que é alguém que não deixa um ou outro passar, quem é que vai passar, etc e tal. E ele mata todo mundo da comitiva, né, sem saber quem era que ele estava matando. Apenas uma pessoa foge. E aí ele continua andando até chegar em Tebas, chega em Tebas e fica sabendo que, né, a Hera mandou uma esfinge e essa esfinge estava assolando um tanto de peste ali, etc e tal. Essa esfinge precisava ser derrotada e a forma de derrotar essa esfinge seria decifrando enigmas. Ele decifra o enigma, né, a esfinge é um monstro com, né, forma de leão, mulher, cobra, pássaro, né, mistura um tanto de coisa, né, a esfinge ficava lá no monte, né, dizendo, decifra-me, eu te devoro, né, e, ou seja, se você não acertasse o enigma, você morria também. Então Édipo, né, tinha muita coisa a perder também, estava sem nada, tinha deixado tudo para trás, vai lá, desafia a esfinge, decifra o enigma da esfinge, e vira então rei de Tebas, porque Creonte, que estava substituindo Laio, fez esse desafio, né, para o povo de Tebas, ou para qualquer pessoa, né, dizer, ó, nós precisamos derrotar a esfinge, como é que a gente derrota a esfinge? Eu não sei, né, eu não quero ir lá, então eu desafio qualquer pessoa, quem conseguir matar a esfinge, fica com o reino de Tebas, vira rei de Tebas e casa com minha irmã, Jocasta, viúva de Laio. E aí a profecia, né, a gente vê que acaba se cumprindo, Édipo casa sem saber, a amartia dele, né, é o erro, a falha trágica ali do herói por uma ignorância, ele não sabe, casa com a mãe, né, Jocasta, e já tinha matado o pai na encruzilhada. Depois ele descobre, né, na investigação que ele faz, ele descobre que ele, né, matou o pai. Até então ele achava que não tinha matado porque o servo tinha dito que foi atacado por um bando de bandidos, que lá morreu por um bando de bandidos. Não fica claro por que ele disse isso e não falou que era um cara só. Um pouco a gente fica viajando assim, isso não é por vergonha, né, covarde? Pô, um cara só matou todo mundo e você fugiu ainda? Não, que isso, imagina, uma galera, né, um bando de pessoas. Então o Édipo achava que, com certeza não fui eu, né? Nem passava na cabeça dele. Durante a investigação, quando ele começa a investigar o assassino de Laio, para acabar com essa outra onda de peste,
ele descobre que não era um bando não, era uma pessoa só e era ele mesmo. Ele matou Laio na encruzilhada, foi até Tebas, casou com a própria mãe. E aí ele fura os olhos e assim, né, a peça terminou. Ele tem 4 filhos com Jocasta, né? Antígona, Ismene, Polinice e Teóclis, né? E no final, quando ele descobre tudo isso, ele fura os olhos, quer levar as filhas com ele, Creonte não deixa e ele sai sozinho, né, para o seu exílio, que depois a gente fica sabendo que foi em Colono. Para entender a continuidade dessa trama, né, alguns outros livros, 2 livros do Sófocles, né, dão continuidade, Édipo em Colono e Antígona, né, são 2 livros que tratam da história assim, pós, né, o exílio de Édipo, né, e temos também que nos ajuda a compreender pelo menos mais 2 tragédias, uma de Eurípides, as Fenícias, e outra de Ésquilo, que é os 7 contra Tebas. Essas peças, elas dá para a gente, né, usar elas assim, juntar para entender a trama, ou às vezes até para nos atrapalhar a entender também, porque um fala uma coisa, o outro fala outra, né? Por exemplo, nas Fenícias, que é por onde eu vou começar, né, nas Fenícias, Édipo não vai para o exílio e Jocasta não se mata, diferente do Édipo rei do Sófocles. Então começa as Fenícias lá no castelo, Jocasta, Édipo, todo mundo vivendo lá, mãe, pai, né, mãe e filho, ou esposo, marido e mulher, da maneira que vocês quiserem nomear, Édipo e Jocasta, mas os 2 estão lá no palácio, né, convivendo lá, e os filhos também, etc., todo mundo lá, né. E o que acontece é que o Édipo não reina mais, né, era uma mácula para a cidade toda ter alguém ali, né, que matou o pai, casou com a mãe, um parricida, um regicida, um parricida, né, e ainda um incestuoso, né. Então ele não governa, quem vai governar é os filhos dele, mas os 2 entram em uma certa disputa e tem uma certa maldição que depois em Édipo Colono é o próprio Édipo que jogou essa maldição, que os 2 iriam se matar, então eles fazem um acordo. Em vez de brigar para quem é que vai assumir o trono, vamos cada ano, um fica rei de Tebas. Um ano é Eteocles, um ano Polinice. Só que o Eteocles não cumpre com esse acordo. E o Eteocles quer ficar lá como rei de Tebas. E o Polinice, que estava fora da cidade, ele ia para fora nesse ano, né, para deixar o irmão reinar, depois ele voltaria. Ele percebe que o irmão não vai ceder o trono, e então chama o povo de Argos para atacar a cidade. E as Fenícias relata isso, né? O ataque de Polinices a Tebas, né? E aí de fato se cumpre isso no 7 contra Tebas, até tem um enfoque maior dos 2 irmãos se matando, né? Mas se cumpre isso já nas Fenícias. E aí o Creonte fica ali para defender Tebas, e aí tem uma questão interessante também, porque o Tiresias saca que para o Creonte vencer, para Tebas não cair, Creonte deveria sacrificar o seu filho Meneceu, Meneceu neto, né? O Meneceu é o pai também do Creonte, mas tem esse outro Meneceu que é filho do Creonte. Você precisa sacrificar seu filho, aí Tebas vence. O Creonte, ele não quer sacrificar o filho, né? Então ele pede para o filho fugir. Só que o filho, num ideal, vamos dizer assim, patriótico, né, decide se sacrificar. Fala, em nome de Tebas, né, eu mesmo vou lá e me sacrifico. E o Creonte, quando descobre o filho, acabou morrendo, né? Então é isso. Fenícia conta essa guerra, né, de Polinice contra Tebas, Polinice, né, contra o próprio irmão, e da morte desses 2 irmãos, da morte de Meneceu, e o 7 contra Tebas, né, o livro A Tragédia de Ésquilo, tem um enfoque ainda maior na guerra mesmo, assim, né, na luta ali dos argeus que juntaram ali, né, com Polinice para atacar Tebas, invadir Tebas pelas 7 portas, por isso que são os 7 contra Tebas, né? Tem 7 grupos de argeus, né, que veio de Argos, Polinice convocou para invadir a cidade de Tebas, ok? E aí, mesma história, no final das contas, Polinice
e Ateólogo tem um combate direto entre os dois, né? E tem uma luta fratricida e os dois se matam no mesmo golpe, né? Um golpeia, o outro golpeia de lado, etc. É o fato que os dois morrem, né? Tanto nas Fenícias quanto no Sete contra Tebas, já existe uma menção de que o Polinice, né, Tebas não faria um rito fúnebre a Polinice, só a Tebas, porque Polinice era um traidor, foi considerado um traidor, ele atacou a própria cidade, então ele não merece ritos fúnebres. O Creonte vai manter isso, né? Inclusive é a trama de Antígona. Mas a Antígona, nos 2 livros, ela já antecipa. E, inclusive, no Édipo em Colono, ela não dá essa resposta tão decisiva, mas o Polinice acaba pedindo para ela. Tem uma passagem do Polinice pedindo, olha, se eu morrer, me enterre. Né? Mas a Tebas não vai deixar Polinice ser enterrado. Tanto nas Fenícias quanto em Sete contra Tebas, essa intriga já aparece, e em Sete contra Tebas, Antígona já diz, eu vou enterrar sim. Não interessa, vou enterrar meus 2 irmãos, né? Eu vou enterrar Polinice também. Né? Nas Fenícias, o Creonte termina com o Creonte expulsando o Édipo de Tebas, e aí ele vai para Colono somente depois da morte dos irmãos. Já em Édipo em Colono, vocês veem que são várias versões. Né? Tem as versões das Fenícias, as versões do Sete contra Tebas, né? E tem a versão do próprio Sófocles. Né? Como vocês viram, na peça do Sófocles, o Édipo já tinha ido embora assim que descobriu e furou os olhos. Ele vai para o exílio e vai para Colono, fica lá em Colono. Okay? Então, na peça do Sófocles é isso. Ele já vai, né, de imediato para Colono. Em Édipo em Colono, já começa com Édipo em Colono, com a Antígona, tentando abrigo lá em Colono, porque os colonos não queriam um parricida, amaldiçoado, etc. lá não. Então eles tentam uma reunião com Teseu, que era o líder lá de Colono, falou, olha, a gente precisa e tal, e eles começa a trama assim. Até que a Ismene, irmã de Antígona, outra filha de Édipo, chega lá e fala assim, ó, Tebas está te querendo de volta. O pessoal de Tebas está querendo que você vá para lá, para você morrer lá em Tebas. Por que o pessoal está querendo que eu vou para lá? Porque escutaram um oráculo dizer, né, que o povo que enterrasse Édipo venceria Tebas. Então eles não querem que ninguém enterra Édipo. Então é no interesse mesmo, assim. E o Édipo fala, eu não vou lá morrer lá para enterrar só para proteger Tebas, não, né? Não tô nem aí para Tebas. E aí o Creonte vai, sequestra Ismênides, sequestra Antígona, tenta sequestrar o Édipo, só que nesse inteirinho, o Teseu, líder de Colono, já tinha comprado a briga, já tinha aceitado o Édipo e enfrenta Creonte, resgata Antígona, resgata Ismênides, defende Édipo, né? E inclusive articula uma conversa de Polinice com Édipo. O Édipo não quer conversar com ninguém nessa hora, não. Não, o Édipo está todo, né, dizendo lá, eu antes não tivesse nascido, né? Tem essa frase famosa que aparece lá também do Édipo, assim, antes de não ter nascido, né, de sofrer isso tudo, o Édipo está querendo conversa, não. Mas o Teseu consegue, né, uma reunião ali entre Édipo e Polinice, seu filho, e o Polinice quer a bênção de Édipo para invadir Tebas, e o Édipo não dá a bênção, pelo contrário, dá uma maldição. Esses dois, né, o pai que fala assim, né, esses dois estão brigando aí, né, então esses dois vão perder, né, e o Édipo diz uma maldição assim, os 2 irmãos, vocês estão lutando pelo trono, nenhum vai ficar com o trono, um vai matar o outro. Então é ele que joga o ará, ele que joga a maldição. No Édipo em Colono, né? Tem versões diferentes, como eu disse. E aí o Polinice vai para lá, morre, etc. Né? Acontece o que a gente já viu nas outras, né? E o Édipo morre em Colono mesmo, escondido. Pede para Teseu, fala, ó, Teseu, estou chegando minha hora, vou morrer aqui em Colono, me esconde e não deixe ninguém saber onde eu morri, né? E pede Teseu para proteger as filhas, etc. E as filhas retornam, então, ao reino de Tebas, né? Que é onde começa a Antígona. Você vê que são 3 peças, né? A gente está falando de três outros desfechos. Fenícia, Sete contra Tebas e Édipo em Colono. Né? Essas 3 falam mais ou menos do mesmo momento, que é a guerra
do 7 contra Tebas, né, que aparece no 7 contra Tebas, mas aqui em Colônia também, embora o eixo em Colônia acontece lá em Colônia, a peça acontece em Colônia, mas lá em Tebas está rolando a guerra. Tá? Na Fenícia, a peça se passa dentro do palácio, mas também está rolando a guerra. Então a gente está falando as três peças estão falando do mesmo momento. Okay? Antígona não, Antígona vem no momento pós-guerra. Tebas já venceu. Os dois irmãos que poderiam ser reis já não são reis, né? Já morreram, quer dizer, né? E aí Creonte assume. Né? E aí tem uma coisa interessante, porque o Creonte assume, vocês lembram do Creonte? Lá né, Édipo Rei, ele diz assim, eu não quero ser rei, né? Eu quero ser amigo do rei, né? Eu quero viver como um rei, para mim basta. Mas parece que depois que o cara virou rei, ele acabou gostando, né? Ou pelo menos assim, ele acabou sendo um tirano, né? Na verdade é essa, assim. E essa é a história de Antígona. Eu passei um pouco rápido por essas três peças, porque elas falam da mesma ocasião, do mesmo momento, né? E eu queria destacar um pouco mais Antígona. Antígona é uma personagem que vai ter muito mais importância para a psicanálise, por exemplo, para o direito, para a filosofia, né? Hegel tem uma reflexão muito grande sobre Antígona, Lacan também, né? Enfim, então vou destacar um pouco mais Antígona. Ela tem uma importância muito maior do que Ismene, do que Teócles, Polinice, ok? Então vou dar um foco nela. Mas aqui a gente já tem dois dos 4 filhos de Édipo, 2 já morreram, né? E dos filhos de Creonte, com Jocasta, né? De Creonte, desculpa, gente, de Creonte com Eurídice, já morreu, Meneceu morreu, né? Ainda tem outro filho dele, o Hemon, né? Que vai entrar agora na Antígona, que é o namorado da Antígona, assim, o prometido, né? Para casar com Antígona, ok? Então a peça Antígona se resume a esse pós-guerra, tá? Acabou a guerra e o Creonte diz, vou fazer todos os ritos para Teócles, que defendeu Tebas, mas para Polinice não. Isso era uma desonra muito grande, né? A ponto de Antígona chamar de uma segunda morte. Isso é matar a pessoa de novo. Existe 2 tipos de morte, Antígona mostra isso, né? Tem a morte do nosso físico, do nosso corpo, e tem a morte do ser mesmo, assim, né? Do que a gente representa, de algo mais simbólico, etc. Né? E o Lacan trabalha essa questão de entre 2 mortes, que a Antígona vai ficar entre essas 2 mortes, a gente vai ver isso, né? Então a Antígona diz, olha, não vão matar meu irmão de novo não, pela segunda vez não, ele já morreu uma vez, agora pelos deuses, né? Isso vai ferir os deuses, etc. Eu vou matar, e, inclusive convoca Ismene, né? Para ir lá fazer. A Ismene fica com medo, né? Fala, não vou não. Depois Ismene quer participar, a Antígona não deixa. Não, agora eu vou assumir tudo sozinha mesmo. Né? Então o Creonte estabelece essa lei, né? E o Creonte diz uma coisa interessante que talvez sirva para ele mesmo, né? Ele diz assim, é impossível perscrutar de quem quer que seja psique, pensamento, intenção, antes de manifestá-los no exercício do governo e das leis, né? Ou seja, antes de dar poder, né? Possível a gente entender quem é quem ali, né? E o Creonte mostra isso. Uma vez que ele tem poder, ele acaba virando um tirano. Em Édipo Rei, não sei se vocês lembram, mas ele tem algumas frases bem interessantes sobre amigos, sobre justiça, né? Um cara parece muito mais ponderado. Agora não, ele está com raiva, né, de Polinice ter atacado Tebas. Não, então não vou enterrar Polinice. Ele enfrenta Polinice, né? Enfrenta até os deuses, etc. e tal, né? O filho dele, só que Antígona enterra. Antígona não está nem aí, ela vai lá e vê os guardas, né, quando os guardas saem, sei lá, ela vai lá e enterra e os guardas chegam, está enterrado, os guardas enterram, ela vai lá e enterra de novo, eles descobrem que foi Antígona e Creonte manda prender e matar Antígona, que Antígona vá, né, que se encerre numa cela, né, e morra lá.
O Hemon, que é o noivo da Antígona, fala: ô pai, peraí, vamos com calma, o povo está começando a achar isso uma tirania, né? O povo está ficando contra o senhor. O Hemon tenta ponderar isso. Creonte é irredutível, né? Pelo menos nesse momento, e mantém o decreto de matar Antígona, de prender Antígona. Tiresias também tenta intervir, diz: olha, os deuses desaprovam. Na verdade, não, desculpa, o Tiresias intervém, né? Porque o Creonte fica com medo. Né? O Tiresias aparece e diz: olha, os deuses desaprovam isso que você fez. Todo mundo merece um rito fúnebre. Você está sendo um tirano, né? O juízo é o maior dos bens, diz o Tiresias, né? E aí o Corifeu participa, é interessante porque o próprio coro interage com Creonte, e enfim, o Creonte fica com medo. O Creonte fala: não, peraí, o povo, estou comprando briga com o povo, estou comprando briga com os deuses, não, vou recuar. Só que aí já era tarde demais. Quando ele se dirige, né, à cela, né, quando ele fala que vai lá, né, vai soltar Antígona, já se descobre que Antígona se matou, né? E o mensageiro relata que o Hemon também se matou. Olha que coisa tragédia, né? O Hemon chega lá, encontra Antígona que se matou, o Hemon também se mata, e Eurídice, né, também se mata. Então o Creonte perde a esposa e o filho, né, e a futura nora, né? Que parece que ele não estava se importando tanto, porque ele mesmo que deu esse decreto, né? Eurídice também se matou. Aí o Creonte cai em si, né, e termina lamentando, né? A velhice ensina prudência, né? Ele não foi prudente, né? Essa é a história de Antígona, né? A Antígona, então, é essa mulher, essa heroína, né, que recebe o nome dessa trama, né, porque é ela que enfrenta a lei dos homens, né, em nome da lei dos deuses, né? Então ela tem um momento da peça que ela diz: não foi Zeus que escreveu essa lei do Creonte, pela lei dos deuses é preciso enterrar. Tem alguns autores que exploram essa diferença, né, que existe entre Estado e governo a partir dessa posição da Antígona, né? Tem coisa que prossegue, tem coisa que faz parte do Estado, né? Se for pensar nos dias de hoje, a gente poderia pensar assim na Constituição, né? Temos a Constituição, o governo, cada governo que aparece ali, né, precisa seguir aquela Constituição. Você não pode fazer uma lei que contraria a Constituição. Um pouco essa sacada da Antígona, assim, né? Alguns autores também exploram a questão da desobediência civil, né? Não, essa lei aí, ela não é ética, né? Essa lei ela não pode ser obedecida, né? Eu faço bem desobedecê-la, né? Então enfim, é essa personagem, né? Na psicanálise, ela foi muito explorada por Lacan no Seminário 7, quando Lacan discute a ética da psicanálise. Só que é um debate complexo, assim, porque o Lacan usa ali as últimas aulas, acho que umas 6, 5 aulas, ou talvez um pouco mais, assim, discutindo Antígona. Só que ele está discutindo várias coisas e usando o texto da Antígona para discutir essas várias coisas que interagem entre si, mas que são complexas. Então, ele discute através de Antígona a verdade, a ética, o desejo do analista, o desejo, o fim da análise, sublimação, das Jing, né, que é um termo psicanalítico, a coisa, enfim. Então, torna-se bem complexo assim, né, a discussão. Mas eu vou pegar assim, a discussão principal, que é a da ética da psicanálise, né, que é inclusive o nome do seminário, o nome do texto, né? O Lacan, ele começa confrontando exatamente, ou repensando, né, relendo Hegel, né? Porque Hegel faz uma leitura de Antígona no livro O Belo na Arte,
né, ele faz essa leitura a partir de uma oposição do governo, não do governo com o Estado, tá? Não é daquela discussão que eu disse antes, não. A do Hegel é do governo com a família, né? Ou seja, o Hegel observa uma certa oposição, um certo conflito dessas duas posições, o governo e a instituição família, né? Do que é caro aquela família, aquela tradição familiar e o que são as leis do governo. Elas estão em choque, né? O Lacan vai dizer que esse não é o ponto principal da peça, né? O Lacan vai um pouco assim desvestir Antígona desse arcabouço que aparece de fato na peça. Assim, eu estou representando os deuses, estou representando a família, estou representando, né, um tanto de coisas, a justiça, vamos dizer assim, né? E o Lacan vai um pouco assim, olha, o que mais fascina não é o que a Antígona está representando, o que mais fascina é a própria Antígona, né? Ela é que nos fascina, é como ela está, vamos dizer assim, atendendo ao seu próprio desejo, como ela não cede do seu desejo. Diferente de Creonte, que depois recua, né? Creonte não está querendo enterrar Polinices e recua depois. Para o Lacan, a mensagem da peça, a verdadeira, vamos dizer assim, trama trágica da peça né, de não ceder. E é isso que vai ajudar o Lacan, né? O Lacan, como eu disse, colocar a Antígona como, vamos dizer assim, compromissada com o seu desejo, não exatamente com o que é a justiça, o ideal, o bem supremo, né, ou os deuses. Não, o que o Lacan vai dizer que a força da Antígona é ela agir como se fosse assim, em nome próprio, assim, não em nome próprio, em nome do seu desejo, que seja de fazer justiça, que isso represente outras coisas no universo simbólico, né, dos deuses ou da Constituição, vamos dizer assim, da tradição de Tebas, não interessa, mas o que o Lacan vai dizer que o mais fascina, que dá o brilho de Antígona, né, ele usa essa expressão assim, Antígona tem o seu brilho ali, não é, o texto de Antígona é como se o Lacan dissesse, não é direito contra direito, direito do governo, direito da família, direito do governo, direito do Estado, não é exatamente uma briga de direito contra direito, que é um pouco, parece a leitura do Hegel, assim, como o Lacan interpreta pelo menos, mas de uma iniquidade, assim, de um excesso do Creonte com a paixão, né, da Antígona. A Antígona, ela abraça um pouco o seu destino, assim, eu vou cumprir o meu desejo de enterrar meu irmão, nem que eu morra para ele, nem que para isso eu morra. Né? E o Lacan vai usar justamente essa obstinação assim, da Antígona, né, de não ceder, né, do seu desejo, de ir firme, assim, para pensar a ética da psicanálise. E para opor a ética da psicanálise, a ética que ele chama de a ética dos filósofos, né, representados, por exemplo, por Aristóteles. Né? No livro da Ética, Aristóteles vai falar do bem supremo, das virtudes, né? A ética como algo de um campo do universal, que a gente precisaria entender qual é esse bem supremo, etc. E que é ainda mais forte no pensamento kantiano, ou pelo menos mais explícito, ou mais claro, assim, no pensamento kantiano. Né? Quando o Kant diz que o único imperativo que é categórico mesmo, né? Na metafísica dos costumes, ele vai dizer que o imperativo que é categórico, a gente tem que obedecer mesmo, é agir de uma tal maneira, né, que o fundamento daquela ação se tornasse, a gente quisesse que o fundamento daquela ação se tornasse uma lei universal. Ou seja, tudo que eu vou fazer, eu tenho que pensar se, pela razão, né, se todo mundo fizesse, seria ok, né? Isso eu me lembro um pouco assim, né, quando a mãe, pai, né, o menino joga um papelzinho no chão, né, depois jogou o papel no chão, não, mas um papelzinho pequenininho, pô, mas todo mundo jogasse papel no chão, como é que seria, etc e tal, né, um pai e uma mãe kantianos, assim, né, dizer, ó, imperativo categórico, de agir, né, agir conforme uma lei que você quisesse universal, né. O Lacan vai justamente dizer assim, não, você tem que agir conforme ao seu desejo,
né? É isso que a Antígona faz, né? Não exatamente no plano do universal. Isso a gente precisa tomar cuidado porque isso pode colocar a gente assim, em oposição ao outro, né? Um pouco, que não é sair de Kant para Sade, né? De usar o outro como objeto de gozo ou um certo cinismo, assim, né? De que o outro não me interessa, assim. O que a psicanálise evita é uma lei universal, né? Não, é a questão do particular, de você não entrar numa regra, numa receita de como é o bem supremo, universal, ser feliz, etc e tal, tem que fazer isso, isso, isso. O que interessa para a psicanálise não é que a gente não é que a psicanálise abre mão de uma lei que ordena algo do desejo. Pelo contrário, o próprio complexo de Édipo é para falar sobre isso, de alguma coisa que ordena essa lei do desejo, mas que esse outro não mate a subjetividade, o sujeito, o desejo, não mate o nosso desejo, mas que também, por outro lado, como se fosse nosso desejo também, né, aí seria um imperativo mais kantiano, aristotélico, mas por outro lado, não permitir que o nosso desejo, né, mais do campo do Marquês de Sade, né, mate o outro, né, ou, enfim, é como se situar o sujeito ali entre o singular, né, o seu singular e o universal, né, como se eu pudesse fazer algo do meu desejo, que é singular, caber no universal, que é isso que a Antígona está querendo fazer, né? Então esse que é o compromisso da psicanálise. Não, o Lacan usa com todas as letras. Nossa ética não é a ética das virtudes. Nossa ética é a ética do desejo, né? De bem dizer o desejo. Então também não confundir a ética do desejo com realização do desejo, com o prazer, uma vida hedonista. Isso está mais perto da ética de Sade, ok? Não é exatamente realizar todos os desejos, etc. Não, é de comprometer com o seu desejo, né? De não abrir mão, de saber, né? Olha, eu desejo isso, é isso que eu desejo, né? Como é que eu vou fazer com esse meu desejo? Como é que eu coloco esse meu desejo, né, no universal? Porque se eu suprimo esse meu desejo, se eu recalco esse desejo, ele aparece de outras formas. É um pouco como o destino. Não sei se vocês, né, dão conta disso, mas tanto Freud quanto Lacan, o que eles vão fazer é praticamente ler o destino do trágico dos gregos como desejo, né? O que para Édipo era um destino, casar com a mãe, né, e matar o pai, Freud transforma em desejo, desejo de todos nós. O que Antígona também parece algo de um destino, né, de uma maldição, Lacan também pensa ela através do desejo. É o desejo de Antígona, né? Então não é agiste conforme uma lei universal como quis Kant, né? O Lacan vai opor Kant com agiste conforme o seu desejo, Antígona agiu, né? Então é um pouco isso, assim, a gente bem dizer o nosso desejo, a gente comprometer, não negar o nosso desejo, não recalcar o nosso desejo. Aí o que a gente vai fazer com ele, como é que a gente faz para ele caber no universal é outra coisa. Mas a ética da psicanálise é comprometer o sujeito com o seu desejo. Então não é exatamente assim, matar o seu desejo em nome do bem supremo aristotélico, em nome do categórico, do imperativo categórico de Kant, né? Mas de fato abraçar assim, um pouco como Antígona abraçou o seu destino, né? A gente abraçar o nosso desejo. Mas enfim, são muitas leituras que dá para fazer, é extenso, só de Lacan é muita coisa, né? Eu tentei dar uma resumida aqui. No campo do direito tem uma discussão muito grande também da Antígona, né? No campo da psicanálise, o Édipo tem essa apropriação também, que a gente já falou aqui do complexo de Édipo, né? De pensar ali depois, primeiro a criança tem a fase oral, onde ela está, né, experimentando as coisas pela boca, etc., estimulando, né, a zona oral, e aí tem um circuito pulsional de introjeção do mundo. Depois vem a fase anal, onde a criança passa a ter controla os esfíncteres, quer controlar o mundo também, e a fase fálica é exatamente quando ela já tem um eu formado através desse processo de identificação, de introjeção, através do controle, e ela então já consegue ter um certo ego que endereça as pulsões para objetos externos, né?
E esses primeiros objetos, o Freud vai dizer assim, é o pai e a mãe, é quem faz a função, quem faz a maternagem, quem faz o papel de pai, papel de mãe, né? Então, quem faz esse papel de acolher vai receber o afeto, né? As pulsões sexuais, amorosas, etc. E quem se opõe, quem coloca as regras, os limites ali, né? E pode ser talvez na figura da mesma pessoa, né? Recebe os afetos hostis. Né? Então, o que o Freud vai fazer, é claro que o Freud faz uma leitura um pouco mais estanque, assim, né? Essa questão de trabalhar isso como função simbólica, né? É mais algo lacaniano, algo que os psicanalistas estão tendo que lidar e tiveram que lidar e adaptar e de pensar também, né? Não só nessa família imaginária, né? Pai, mãe, a função do pai, a função da mãe, especificamente tem que ser o pai, tem que ser a mãe, tem que ser feminino, masculino. Né? Isso é algo que a psicanálise teve que reinventar e de pensar essa dica do Freud mais como funções. Mas, de qualquer maneira, tem algo, né, que a gente chama de complexo de Édipo, que regula, que a libido não faz a libido circular livremente. Né? O sujeito se apaixona, os primeiros objetos de amor, como se a gente tivesse fadado na primeira vivência amorosa nossa ao fracasso. É a nossa primeira vivência amorosa, uma tragédia. A gente apaixona por alguém, pela mãe, por exemplo, né? Que é proibido, que não pode. Né? Depois a gente vai ter que rever. E aí tem algo que regula essa libido. É disso que o Freud está falando. Né? É claro que aqui, resumindo, porque para a gente, depois, como eu disse, posso lançar algumas pílulas, alguns módulos extra, trabalhando essas outras de uma forma mais aprofundada. Mas é isso que o Freud vê em Édipo. Né? O Freud fala assim, Édipo, todo mundo quis fazer o que Édipo fez algum dia. Né? Enfrentar o pai, que representa no discurso do Freud, né? Quem traz a lei, né? Enfrentar o pai e gozar da mãe inteiramente. Né? E o Édipo faz isso. Né? Ele dirige todo o seu amor a Jocasta, né, sem essa interdição paterna, até porque tinha matado o pai, o marido da Jocasta. Né. O Freud também, na interpretação dos sonhos, ele vai dizer que a mesma coisa acontece com Hamlet. Isso é legal também, né, analisar Hamlet, porque Hamlet, a peça, né, do Shakespeare, de Hamlet, é isso, né, o filho tentando vingar o pai, né, porque o tio matou o pai e casou com a sua mãe. E o Hamlet nunca consegue matar, né? Ele não consegue vingar, não consegue matar o tio, né? Ele tem oportunidades e tal, mas toda hora que ele vai matar, não, peraí, não vou matar agora, não, que ele está rezando, então ele vai para o céu, quer matar na hora que vai para o inferno, isso aqui. Na cena final, quando a mãe morre, o Hamlet vai lá e mata o tio. Né? E aí o Freud pergunta, de onde que ele teve essa coragem? Né? Porque ele não matou o tio, porque o tio fez o que o Hamlet queria fazer, matar o pai e casar com a mãe. Essa é a interpretação do Freud, né? Que é interessante, né? Simbolicamente isso. Né? O Hamlet seria um personagem recalcado, que recalcou o que o Édipo realizou. Né? Mas enfim, tudo isso estou deixando para vocês refletirem e tal. O que eu queria com esse curso é trazer a maldição mesmo, né, da família, a história familiar do Édipo, a genealogia, né, da família edípica, os acontecimentos, trazer algumas pitadas assim, da interpretação psicanalítica, mas logicamente que para aprofundar nela a gente precisa de mais tempo e dá para a gente aprofundar em muitas outras coisas. Né? Como eu disse, Antígona foi usado para pensar muitas coisas, Édipo também. Né? E de alguma maneira estou dizendo isso para mostrar assim, que não são tudo isso que a gente falou, trabalhou nesse curso, não são apenas histórias para nos entreter. Né? São histórias, sim, mas que forjaram o pensamento ocidental. Né? Então a gente pensa o pensamento político, o pensamento psicanalítico, o pensamento sobre o sexo. Né? Não só essas peças não só ajudaram os gregos a pensarem o seu mundo, como também fizeram renascentistas, iluministas,
sujeitos modernos, né? Freud, Lacan, Hegel, né? Outros autores a ajudar a formar o nosso pensamento. Então acho fundamental assim, a gente conhecer essas histórias, acho super importante, por isso que eu quis fazer esse curso, né? Trazer para vocês essa história e cada um tire as consequências, né? E busque as várias áreas, né? Arte, ética, política, direito, sexualidade, psicanálise, né? Tudo, psicologia, o próprio teatro, né? Enfim, muitas áreas abordaram esse tema ou forjaram sua forma de pensar com a contribuição dessas histórias. Então, cada um aí, né, no seu percurso, vai provavelmente, né, principalmente quem é pesquisador, etc., né, vai uma hora ou outra esbarrar, né, de como essas histórias influíram para o bem ou para o mal, né, na nossa forma de pensar e de enxergar o mundo e tudo isso, né, a sexualidade, o ser, a psicanálise, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Talvez nos vejamos em outros módulos. Muito obrigado para quem seguiu o curso até aqui, né? E peço que mandem feedback, né? Notícia de como foi para vocês, né? O curso, o que pode melhorar, né? E com certeza vai ter outros cursos, sempre pensando mais na vertente da psicanálise, mas também, né, bebendo da filosofia, né, da mitologia, da poesia, da arte, né, que são a fonte da psicanálise. Né? Eu sou psicanalista, dramaturgo, e sei que a psicanálise deve muito do que ela é a essas outras formas de saber. Ok? Muito obrigado. Até um próximo curso ou um próximo módulo. Falou, gente. Tchau.